Queridos, nós estamos numa série chamada A Igreja Paternal. E hoje eu quero pregar a última mensagem dessa série. Foi uma série muito forte para nós. A Poema, de vez em quando, a gente gosta de trabalhar com série, porque isso fundamenta bem a igreja, a gente consegue ensinar bem a igreja, fundamentar ela dentro do DNA, dentro da nossa visão, da nossa cultura, né? Foi uma série muito legal, talvez a série que mais demorou dentro da Poema. Algumas séries demoraram um mês e meio, essa acho que demorou uns 3, 4 meses. E eu quero continuar falando disso hoje. Eu acho que Deus é tão perfeito, cara, porque tem tudo a ver. Nós estamos falando hoje de Santa Ceia, nós estamos falando de pais, nós estamos falando de paternidade. Então o nome dessa mensagem é Paternidade que cura a identidade. O Kevin começou ministrando aqui no momento de adoração sobre os filhos voltarem para casa. Eu falei, meu Deus, o senhor não vai deixar não pregar, já revelou para ele o que eu queria falar. E gente, uma casa paternal, ela é interessante porque é uma casa que existem muitos filhos, e cada filho ele se desenvolve na sua característica. O Edson apareceu aqui, ele tem 4 filhos. Se você for ver os 4 filhos, cada um é de um jeito, cada um tem uma característica peculiar que Deus deu. Então dentro de uma igreja é a mesma coisa. Dentro de uma igreja nós temos muitas pessoas, cada uma dentro da sua função, cada uma dentro da sua característica, cada uma dentro do seu jeito de ser. Então a Bíblia diz para a gente que não podemos falar para o pé que não precisamos dele, não precisamos falar para a mão que não precisamos, o olho não pode falar para o pé, para a mão, para o cabelo, para a cabeça que não precisa dele. Ou seja, todo mundo depende de todo mundo, porque todo mundo está em desenvolvimento, amém? Então se você está dentro de uma casa paternal, você está sendo desenvolvido. Não tem como você querer ser igual a alguém aqui. Deus planejou algo específico para você, para usar você da maneira que você é, amém? Xandão, eu sou muito esquisito, Deus gosta de esquisito, vai usar você que é esquisito. Então olha para o seu irmão do lado, a esquisitice que está aí. Irmão, não tem como. É só na igreja do Senhor que tem coisa esquisita, irmão. Não tem outro lugar da terra. Nem no carnaval tem tanta coisa esquisita como tem dentro da igreja, é ou não é? É uma loucura a igreja de Jesus, cara. Eu me lembro que eu ficava olhando para Poema lá em Taubaté, eu ficava olhando para o púlpito, cara, e cada pregador que passava lá, um dia era o Luciano Subirá, outro dia era o Leandro, outro dia era o Mark, outro dia era o Danduque. Cara, era só cara fenomenal. Outro dia era o pastor Ribinha. Gente, eu ficava sentado na lateral, igual eu fico ali assim, e eu ficava olhando para aqueles caras, eu ficava assim, Deus, os caras são normais, os caras falam bonito, os caras pregam bonito, os caras manjam muito. Deus, eu acho que o Senhor nunca vai me usar. Alguém já pensou assim, Deus, acho que nunca o Senhor vai me usar. O Senhor só usa o Xandão, mas o Senhor nunca vai usar. Tenho certeza que você já pensou isso aí. E eu ficava assim, ó, Deus, mas os caras são normal. Os caras são tão bonitos falando, olha só que bênção, eu nunca vou ser usado assim, porque é o jeito que eu sou. Eu nem sei falar direito, nem o português, não sei falar direito, Jesus. E gente, um dia eu estou na igreja e vem uma profeta, cara. E eu na minha oração em secreto, por dias eu fazendo aquela oração. Uma mulher chega em mim e fala assim, filho, assim diz o Senhor. Quem disse que Deus te chamou para as coisas normais? Eu falei, não, Jesus, o senhor só pode ser um piadista. Quem disse, filho meu, que eu te chamei para as coisas normais? Eu chamei você para as coisas anormais dessa terra. E para você ver que eu sou Deus na sua vida, você só vai em lugares tradicionais. Gente, 90% das igrejas que eu fui pregar no Brasil são todas de doutrina e alinhado. Falei, Deus, mas não tinha como trazer aqui o Silas Malafaia para pregar nessa igreja assembleia, porque tem que ser eu, não tem nada a ver. Irmão, eu tive que ir de terno. Eu tinha que ligar, cara, vocês podem isso, você não pode aquilo. E chegava lá, Deus me usava, eu falava, caramba, Jesus, o Senhor usa mesmo. E Deus falava, cara, não falei para você? Eu me lembro que uma professora, eu falava, cara, eu sou muito bagunceiro, como que eu vou fazer isso e aquilo? Um dia uma professora chegou para minha mãe e falou assim, olha, acho que foi a primeira pastora da minha vida, eu não sabia. Ela falou para minha mãe assim, olha, o seu filho, você vai ter que retirar ele da escola. Não é que ele é bagunceiro, ele tem habilidades especiais. Aí, ele não faz bagunça, ele tem umas habilidades especiais, mas ele é um bom menino. Acho que foi a primeira pastora que viu, cara, algo dentro de mim, não é possível. Gente, presta bem atenção, quase que por meio de Samuel, entrou a religião na terra. O profeta Samuel, que a gente tanto fala, tanto idolatra. Samuel, quando conhece Saul, a Bíblia diz que Saul era o homem mais zica, mais alto de Israel.
O menor lá batia, o maior batia em seus ombros. Não era qualquer homem, era um homem muito capacitado. Quem que foi o rei? Quem que foi Saul? Foi um rei, foi um homem de batalhas, foi um homem que estava à frente do exército, foi um homem que teve grandes conquistas, grandes vitórias. Mas quando Saul cai, Deus fala assim para Samuel: Samuel, agora vai lá no Xaxim que eu vou levantar um rei. Ah é? Eu vou lá então, beleza. A Bíblia diz que os 3 primeiros filhos de Jessé eram homens do exército de Israel, não era qualquer homem. Eram homens treinados, homens de conquistas, homens que estiveram à batalha, homens que estiveram à frente de uma guerra, homens que foram vitoriosos, eram homens treinados para estar naquela posição. Só que a religião de Samuel foi: olhei para Saul, Saul é daquele jeito, Xandão é daquele jeito, então o próximo pastor da Poema tem que ser igual ao Xandão. Então Samuel chega lá, olha para aqueles 3 e fala: tá aí, é esse? Deus fala: não. Não, pera aí então, agora vem o segundo. É esse? Não. Vem o terceiro, é esse? Não. Ei, Samuel, você vê fora, eu vejo os caras por dentro. Gente, o maior desafio de uma igreja paternal e de um pai é enxergar o filho por dentro. Você sabia que Deus olha uma prostituta e Ele não vê como uma prostituta? Porque ela não foi projetada para aquilo. Você sabia que Deus olha para um nóia, para um desgraçado, um drogado, maconheiro, cheirador de cocaína, e Deus não vê isso nele? Porque ele não foi projetado para aquilo. Eu e você julgamos, mas Deus não. Porque, querido, não existe empecilho para Deus transformar a vida de um homem. Não é a droga que impede o agir de Deus, não é a separação que impede o agir de Deus, não é a falta de dinheiro que impede o agir de Deus. Não tem como controlar o agir de Deus, cara. Quase que por meio de Samuel entrou um novo estereótipo de liderança de igreja, de reinado, de governo, de empresários. Quase que por meio de Samuel Deus falou: não, cara, tá errado isso aí. Tá errado. Então Deus não olha para uma prostituta, cara. E Ele vê como uma prostituta. Já viu aquele meme que tem lá um monte de traficante? Com um monte, eu sempre falo, esse testemunho é muito bom, cara. Tem uma foto com um monte de traficante com um fuzil na mão, assim, ó, só Deus pode me julgar. Já viu isso aí? Os caras tudo com fuzil na mão, só Deus pode me julgar, e Deus em cima deles assim, tudo bandido. Muito bom, né? Muito bom. Então diga para o seu irmão: Deus não tem problema com o pecado, com o pecador. Diga para ele. Diga para ele: Deus não tem problema com o pecador, irmão. Deus tem problema com o pecado. Com o pecador não. Quem tem problema com o pecador, sabe quem é? A igreja religiosa. Mas Deus não tem problema com o pecador, irmão. O problema de Deus é com o pecado. E aí, meu irmão, a coisa fica mais louca. Então qual é o papel do diabo? O papel do diabo é dizer, igual aquele filme antigo: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O papel do diabo, irmão, é acusar você do BO que você fez antes de você vir para a igreja aqui nessa manhã. O papel do diabo é acusar você, é se levantar contra você. O papel do diabo é sempre levantar, deixar você como de saia curta. O diabo, o papel dele é sempre lembrar você do pecado que você cometeu, das tretas que você fez no verão passado. Sempre foi. Vai ler o livro de Jó. O livro de Jó, se eu não me engano, no capítulo 1. Deus está lá, daqui a pouco chegam os anjos para ter uma reunião. Quem que aparece no meio? Satanás. Salve. Estou no meio aqui, ó. Ai, mas o diabo não vai para o céu. Não aparece no céu, irmão. O diabo entra dentro da igreja. O diabo orava lá, o diabo entra dentro da igreja e acha que ele vai aparecer diante de Deus. Aí chega lá o diabo, e aí, salve. Aí Deus falou: Satanás, está fazendo aí? Estava ali na terra, ali, fazendo uns vídeos de sexualização infantil para o YouTube. É mesmo que você está fazendo aí, diabo? Estava criando uns conteúdos eróticos ali para destruir as famílias. Estava construindo ali um reinado de império de drogadição. Estava levantando uns homens ali para destruir a base familiar. Marxismo cultural. Estava lá dando rolê, fazendo uns canal no YouTube, canal no Instagram, colocando umas fotos íntimas da galera, fazendo umas fotos de pornografia. Eu estava lá, estava dando rolê ali. Beleza, tem visto meu servo Jó? Sim. Então, um homem não tem um homem na terra como ele tem. Beleza, ele tem tudo. Já virou pastor, já é líder, agora ganha dinheiro, tem empresa, tem um monte de coisa. Toca lá para você ver se ele vai continuar com você. Ô gente, presta bem atenção no cenário. Está rolando uma reunião ali, está rolando um tribunal. No livro de Zacarias, capítulo 3, diz que ali Josué está diante do anjo do Senhor.
uma teofania de Cristo, segundo a teologia, é o próprio Cristo que está ali. E ali o anjo diz, troca as vestes de Josué, mas ali a Bíblia diz que à direita está Satanás, que estava ali para acusá-lo. Então está rolando, sabe o que ali, igreja? Um tribunal. Está ali o juiz, está o acusador e está o réu. Está o juiz, que é Deus, está o acusador, que é o diabo, e está o réu, que é Jó. Então o Kevin citou hoje aqui na adoração, é um dia de nós voltar para casa, e com certeza é, irmão, é um dia de voltar para a mesa, com certeza é um dia de voltar para a presença de Jesus, com certeza é, porque o juiz está ali, o acusador está ali, o réu está ali. Agora tira o nome de Jó e coloca o meu nome e o seu, estamos a toda hora, o diabo ao nosso derredor, ao fim de nos tragar. Xandão, mas o diabo fica falando isso na minha mente, irmão, você pecou, errou. E eu não estou dando pano para manga para ninguém continuar no pecado aqui, mas a Bíblia diz no livro de 1 João, que filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Cristo Jesus, o justo. Então tem um tribunal, cara. O juiz, o acusador, o réu e o zap na manga. Cristo, o advogado, o justo. Não tem pecado, irmão, não tem nada que possa nos afastar do amor de Deus nessa manhã. A gente só precisa voltar para o lugar certo, com o coração certo, com a mente certa e com o olhar certo para o caminho que é Cristo Jesus. Jesus vai curar muito o nosso coração nessa manhã, muita nossa alma nessa manhã, e vai nos colocar na rota novamente, querido. Aleluia! Diga para o seu irmão, aleluia! Não, fala com mais vontade, irmão, aleluia! Diga para ele, the king, the power, the fairies. Ah, meu Deus. Então olha só, a nossa identidade foi quebrada na onde, igreja? No Éden. Mas em Apocalipse diz, ah, meus filhos, se você abrir a porta e deixar eu entrar, vou entrar, ceiar com vocês e sararei toda a sua terra. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, gente, isso aqui é um motivo para não andar de cabeça erguida. Não soberbo, cabeça erguida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu não posso negar e desprezar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não posso jogar fora, jogar no lixo, aquilo que Deus fez pela minha vida. Porque eu fui afetado por isso, eu fui transformado, eu fui tocado. Alguma coisa dentro de mim foi modificada, foi renovada dentro de mim. Eu não posso. Ô gente, já teve dias que eu falei para alguém, os caras, mano, mas você tem medo de pregar? Ô gente, eu passo mal para pregar todo domingo. Não parece. Mas teve dias que eu fui pregar, que eu tive que pegar a caneca com as duas mãos. Eu estava tão nervoso que eu estava assim, ó, tremendo. Quando eu vou pregar, eu não durmo, cara. Eu passo mal. Ontem eu fui jogar bola, diga-se de passagem, cada golaço. Os irmãos que estão aí, que foram, viram como que o Xandão joga. Tem jeito. Um fenômeno. Mas, como que eu parei agora aí, ó, tá vendo? O inimigo me atrapalhou aqui, ó. Ô gente, ontem o pessoal estava lá no chá de bebê lá, da Fabinha lá, e daqui a pouco eu fui jogar bola, tinha um monte de gente em casa. Eu voltei da bola, tinha um monte de gente em casa. Aí resolveram fazer quirerinha, ficaram lá. Eu falei para a galera, é o seguinte, vocês podem ficar a hora que vocês quiserem, mas vai ter algum momento que eu vou sair fora, vou largar vocês aqui. Eu preciso mergulhar na palavra, preciso ver aqui que eu escrevi lá, Irmão, fico mal. Chega um momento outro que estava todo mundo dando risada, trocando ideia, e eu já estava de mau humor. Porque eu falei, cara, os caras não vão embora da minha casa, velho. Primeiro que eu nem chamei, e agora não querem ir. É tipo um encosto, mano. Os caras encostam e não vai embora mais. Isso é um encosto, tá, gente? Então eu fico lá. Então olha só. O que Paulo está falando eu não posso jogar fora o favor imerecido de Deus. Então as pessoas às vezes, não, você não tem medo, você não tem isso. Eu falo, eu tenho, cara, eu fico nervoso. Cara, mas se não tiver ninguém para pregar, você prega, eu prego. Se não tiver ninguém para fazer um ofertório, você faz, eu faço também. Se precisar tocar, eu toco também. Ah, então se é o bichão, se é o bichuru, se é o biruleibe. Não, irmão, eu sou o que sou. Porque a graça de Deus não foi em vão para comigo, não é soberba, mas é você saber da onde Deus te tirou e o que Ele está fazendo e ainda irá fazer na sua vida. Por isso você não pode desprezar. Porque a morte de cruz teve um alto preço, irmão, não foi com ouro, não foi com prata.
foi o sangue de alguém que correu em meu favor e o seu. Então você não pode andar do jeito que você quer, você não pode fazer o que você quer, irmão. Você foi comprado, você agora é um escravo de Cristo. E o escravo, querido, ele tem dono. Se você se torna só servo, você pode servir e desservir, mas se você deu a sua vida, você se tornou escravo. Escravo não tem opção de escolha, você foi comprado, você tem um dono. Então você não pode andar do jeito que você quer, irmão, você não fala o que você quer. Então quando alguém acusar você, mas antes você era drogado, agora você está aí? Sim, eu sou o que sou. Porque a graça funcionou, ela me tocou. E aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais, porque a graça me afetou. Ô, gente, um dia eu estava indo pregar no retiro, passei no pedágio. E é tão legal, cara, esse testemunho. Eu passei no pedágio, eu estava tão feliz com Jesus, era uma das primeiras vezes que eu estava indo pregar na vida. Eu falei, Deus, como vai ser aquela ansiedade, eu estava em êxtase assim, ó, meu Deus. Parei no pedágio, falei, bom dia. A mulher, bom dia. Eu falei, ó, paga o meu e o do carro de trás. Aqui ela falou, tá com você. Eu falei, não. Daí a mulher falou assim, não está com você o carro de trás? Eu falei, não, paga o deles. E diz para eles que Jesus ama a vida deles. A mulher olhou e fez assim, ó. Deu. Faz isso. Cobra 2 aí e fala pro carro de trás aí que Jesus ama eles. Ela falou, você está indo curtir o carnaval na onde? Eu falei, eu não estou indo no lugar, estou indo no retiro, eu sou pastor. Ela, desse jeito? Eu falei, tem que ter jeito? Ela, tem que ter, né? Eu falei, mas eu não tenho jeito de pastor, mas eu sou. Então Deus abençoe você também. Dela, então vai com Deus, então, irmã, Deus abençoe. Ô, gente, eu estou em Ubatuba, vindo embora com meu pai. Já contei esse testemunho. Eu e a Marcela, meu pai, vindo embora assim, de carro de Ubatuba. Passamos em frente do posto da polícia rodoviária. Ao policial Costa. Saí do carro, estava voltando da praia. Estava descalço, bermuda, uma camisa regata e o óculos em cima da cabeça assim. Aí o cara chegou no carro e falou assim para mim, você bebeu? Eu falei, não, senhor, não bebi. Ele, você pode descer e fazer o bafômetro? Eu falei, posso. Desci, ele olhou. O senhor pode me acompanhar dentro da salinha ali? Eu falei, posso. Eu falei, ó, pai, Marcelo, espera aí. Fui lá, do jeito que eu estava, gente, descalço, entrei lá. Aí o cara falou, vamos fazer o bafômetro aí e tal. Eu falei, ele olhou para mim assim, pegou meu documento e falou assim, senhor Alexandre, o que o senhor faz da vida? Eu olhei para ele, sou pastor. Aí ele fez assim, pegou meu documento, olhou, você é pastor? Falei, sou. Ele, pai do Senhor, varão. Irmão, já cresci o peitinho na hora. Pai do Senhor, varão. Que igreja é? Eu falei, sou da Poema. Eu conheço a Poema, cara. Falei, é mesmo? Eu conheço, cara. Conheço a galera lá e tal. Falei, que benção. Dele, ó, senhor Alexandre, mas não é por nada não, mas eu faço bafômetro aí só para ter uma certeza. Eu falei, não, Deus já jogou no mar de esquecimento dele. Não, mas só faz aí. Fiz o bafômetro, ele falou, senhor Alexandre, ó, o senhor passa aqui, ore por nós, viu, pastor? Já mudou, vai, pastor. O senhor quer um café, pastor? Eu falei, não, muito obrigado, senhor, tá tudo bem, tal. Aí voltei e não saía da sala, irmão, e não saía. Daqui a pouco a Marcela preocupada, quase ligando já para alguém lá, deu algum problema. Daqui a pouco saiu da sala com o policial lá, e eu descalço, com o óculos na cara, tal. O policial do lado, tipo, me escutando, e eu tipo assim, mano, cara, meu segurança. E eu aqui, tal. Ô, gente, diga pro seu irmão, cara, só a graça de Deus pode fazer isso com uma pessoa, cara. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. Que Jesus levante nessa manhã homens e mulheres que vão enxergar o povo por dentro, cara. Que vai ver o coração do povo por dentro. A gente pode olhar por fora e pode não ver nada. Mas já dizia uma banda aí de rap, cara, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Em algum momento Jesus vai fazer a gente olhar no coração de alguém, ainda que ninguém dê nada. Nós vamos investir nesse alguém, e alguém vai ser um bom pastor, alguém vai ser um bom líder, alguém vai ser um bom pai, uma boa esposa, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 35, verso 16, e aqui começa o processo de cura. Sei que você acha o patinho feio da família, irmão, tem bênção para você. Xandão, eu vim de uma família que ninguém tem paciência comigo. Aqui na igreja também ninguém tem, irmão. Falei para o Humberto ali agora, falei, Humberto, aqui nós vamos fazer isso, ó. Nós
Nós estamos preparando aqui vai ser uma sala de criança. Mas está tendo uma confusão aqui na igreja. Ele falou o quê? Eu estou brigando com a arquiteta, a Marcela está brigando comigo, o Chá está comprando a mim, está uma confusão aqui generalizada. Mas vai sair e tal. Irmão, é sem paciência mesmo, não tem jeito. Gênesis 35, verso 16. Eles partiram de Betel. Não é Batel não, meu irmão. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Diga comigo, Benoni. Mas o pai, guarda isso, igreja. Mas o pai deu-lhe nome de Benjamim. Aleluia. Querido, Raquel está para dar o seu nenenzinho, o seu bebezinho. Começa a passar mal. Sai o menino, ela dá o nome de Benoni. E aí ela morre. Benoni significa filho da dor. Benoni significa filho da tristeza. Benoni significa, cara, minha vida nada dá certo. Benoni significa que eu tentei vários relacionamentos, mas nenhum deu certo. Tudo errado na minha vida, só coisa ruim, parece que está amarrado. Parece que botaram meu nome na boca do sapo, agora não dá mais nada. Está amarrado, estão fazendo obra para mim. Estão fazendo macumbaria para mim, colocaram meu nome amarrado, colocaram uma pimenta atrás da porta. Irmão, começa. Então sai o menininho, ela dá o nome de Benoni, mas o pai, a hora que sai o pai vem correndo, pega aquele garoto. E agora dá o nome de Benjamim. Benjamim significa filho da minha força. Filho que eu esperei gerar um dia. Você imagina o piá vindo assim, chegando na escola, igual eu chegava. Olha que dó de mim, gente. Eu chegava na escola, os caras, aí chegou o diabo loiro. É o Benoni. Chegava na minha família. Chegava para brincar com meus primos lá, os carinhos, o diabo loiro chegou. Você chega no rolê da sua casa, as pessoas falam assim para você, olha lá, chegou o depressivo. Pensa o piá chegando no estádio de futebol, irmão, chegou o pé frio. Chegou o mal acabado, chegou o cara que não dá certo com ninguém. Chegou o cara que quebrou a empresa várias vezes, chegou o cara que quebrou o ministério. Pensa a fama do piá, irmão, se a galera sofre com bullying hoje, imagina como era lá. Mas o pai chega à frente e fala, olha aqui, não é filho da dor não, é filho da bênção. Não é filho da dor não é filho da tristeza não, é filho da restauração agora. Vai ser uma bênção esse menino, vai ser uma autoridade esse menino. Irmão, meu pai, quando eu nasci, antes dele morrer, ele testemunhou isso para mim. Meu pai, antes de falecer, 3 anos atrás, ele disse que quando eu nasci, ele me pegou no colo e ele ergueu, ele falou assim, esse jovem aqui, esse bebezinho aqui, quando crescer vai trazer muita alegria para muita gente. Quando esse menino crescer, ele vai ser um orgulho para muita gente. Não deu tempo do meu pai ver tudo que a gente tem feito aqui. Mas o meu pai liberou uma palavra sobre mim, uma sentença. Xandão, mas eu não tenho pai, não tenho mãe, irmão. Se você não tem pai, não tem mãe, Deus vai levantar a igreja para liberar palavras de sentença de vida sobre você, de restauração sobre você. Você não nasceu para sofrer e ficar prejudicando as pessoas, você nasceu para frutificar em Deus, para ser um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, um homem cheio do Espírito Santo e uma mulher cheia do Espírito Santo. O seu nome não é Benoni, você não é fruto de uma tristeza, você não é fruto de uma separação. O seu nome é Benjamim, é fruto de força, é fruto de vitória. Se
se você está vivo, querido, foi porque Deus escolheu que você estivesse vivo. No meio de um monte de espermatozoides sobreviveu você. Você fecundou, você frutificou, e é por isso que você está aqui, porque antes da fundação dos séculos, Ele já preparou uma grande obra para mim e para você. Efésios capítulo 2, verso 10: vocês são obra-prima de Deus, porque antes da fundação dos séculos, eu já preparei uma grande obra de antemão para todos vocês. Aleluia! Meu Deus, cara. Filho da força, agora você imagina. Imagina agora você chegando. Gente, está aqui na minha casa agora um grande homem de Deus. Imagina agora está vindo sobre a minha casa um pastor. Imagina, cara, olha quem está vindo aqui, aquele piá que dava trabalho na igreja, agora virou líder de GC. Querido, a Bíblia diz que nas nossas, acho que Provérbios 18, se eu não me engano, que na nossa língua tem palavras de vida ou de morte. Irmão, nós escolhemos a maneira que nós queremos viver. Nós decidimos qual é a maneira que nós queremos viver. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, irmão, o nome de Elias significa só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Então Elias está diante agora de quem? Dos profetas de Baal. E o que os caras falavam? Que só Baal é Deus. Então Elias cresce, irmão, no ambiente que todo mundo falando assim: aí Jeová é Deus. Firmeza? Ô Jeová é Deus, vamos jogar uma bola ali no Xaxim? Ô Jeová é Deus, vamos ter um tempo de comunhão? Ô Jeová é Deus, vamos para o GC? Elias cresce ouvindo essas coisas, irmão, quando ele está diante dos profetas de Baal. E os caras começam: só Baal é Deus. O Elias ergue e fala: não é não. Porque eu escutei, eu cresci ouvindo que só Jeová é Deus. Então vamos fazer o seguinte: já que Baal é Deus, fala o que vocês quiserem, vamos ver. E o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Vamos lá alguém, cara. Vamos lá alguém, cara. Diga para o seu irmão: você pode chegar em algum lugar, e você pode falar para as pessoas. Diga assim: você pode falar para as pessoas: Jesus não está aqui, mas eu vim para representá-lo. Vamos lá alguém. Vamos lá, filho da força. Vamos lá, filho da força. Então todo pai, cara, todo pai, você que é pai, você tem o poder de ferir, de machucar, mas também de trazer vida, esperança e restauração. Você tem o poder. O pai tem o poder, cara, de liberar palavra de bênção sobre a vida do filho. Gente, no meio do mês eu fiz 42 anos, cara. Minha mãe estava aqui. A minha mãe, na falta de sabedoria dela, antes de ser convertida, a minha mãe me chamava de cafajeste. Minha mãe falava: você é burro, você é igual ao seu pai. Você é isso, é aquilo. Eu dei muito trabalho para minha mãe eu não culpo ela não. A gente é muito bem resolvido com isso. A minha mãe se converte, então ela começa a profetizar. Ela falava para mim: agora você é Pedro. Ah, mas quem é Pedro? Quem que é Pedro, mãe? Você é o Pedrão da Bíblia. Ah, mas para com isso. Então ela falava: você é cafajeste, você é burro, você é isso. Agora ela fala: agora você é Pedro, você vai ser homem de Deus. Você é Pedro, você vai ser um homem de Deus. Há 15 dias atrás, minha mãe estava aqui no dia do meu aniversário. Eu fui tomar um café com ela. Eu falei: mãe, põe a mão sobre a minha cabeça e me abençoe e ora por mim. Cara, foi um chororô em casa, irmão. Minha mãe pôde me abraçar e colocar a mão sobre a minha cabeça e me abençoar naquele dia. Papai e mamãe que estão aqui, cara, vocês têm o poder para isso. Tem um amigo meu dessa igreja. Ele teve muito problema com paternidade, cara. E um dia ele veio conversar comigo. Ele falou: Xandão, eu tenho medo de ser pai. Eu falei: cara, não é por quê? Ele falou: cara, porque eu tive problema de paternidade, isso me trava. E a gente começou a conversar muito. Tivemos um tempo maravilhoso, rápido assim, mas maravilhoso. Então ele começou a abrir o coração para a paternidade de diabo entrar. Ele começou a dar ouvido para os líderes, para as pessoas que estavam com ele, cara. Recentemente ele me chamou e falou: cara, eu acho que eu estou pronto para ser pai agora. Irmão, enquanto a paternidade nossa biológica pode ter ferrado a nossa vida, a paternidade diabo está liberando nós para um propósito poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus. Você pode ter crescido sem pai e sem mãe, mas você teve uma avó que cuidou de você, você teve uma tia, você teve um vizinho, não importa. Deus não deixou você órfão, e é por isso que você está aqui.
Você é fruto de uma palavra de Deus. Você é fruto do sonho de Deus, irmão. Você não é fruto de uma separação qualquer, não, irmão. Você é fruto de uma palavra de Deus. Sempre na falta de paternidade biológica, Deus vai levantar uma paternidade espiritual para dar destino profético para nós. Paulo se levanta. Timóteo foi criado no leitinho com pera, irmão, sabia? Timóteo empinou pipa no ventilador. Timóteo ia jogar bolinha de gude, jogava nesse carpê aqui, ó. Timóteo, quando você falava para ele, põe um café com leite aí, ele põe um café com leite, aí você falava, agora você pega o pão com manteiga e põe dentro assim, agora morde. Ai, que nojo. Vai, põe ketchup aí na pizza. Come vina. Com tomate, milho, vai o diabo inteiro dentro daquele negócio. E prensa tudo depois, come. Timóteo, ai. Aí vem Paulo. Foi criado com a avó, foi criado com a mãe. Agora levanta quem? Uma paternidade espiritual. Timóteo, vem aqui. Vou ensinar para você coisa que ninguém ensinou nessa terra. Vem aqui, Timóteo. Vou ensinar você a ser homem agora, Timóteo. Como é ter um casamento. Querido, foi tão incrível esse dia. Saiu eu e o Du, cara, e um cara para conversar. O cara ia ser pai pela primeira vez. E ele veio perguntar para nós como que era ser pai. O neném dele já estava para nascer. Ele perguntou como que é. Querido, na falta de paternidade biológica, Deus vai levantar uma paternidade espiritual para dar destino profético para nós. Quando a Malu fez 8 anos de idade, minha filha, eu falei, filha, você vai começar a ver uns negócios esquisitos. Ela começou a ver uns negócios esquisitos na cidade, na escola. E ela começou a trazer para casa e falar, pai, o que é isso? O que é aquilo? Eu falei, está na hora. Falei para Marcelo, vou sair com a Malu, vou levar ela para comer um churrasquinho, só eu e ela. E eu vou abrir tudo para ela que ela quer saber. A Marcela, pelo amor de Deus, calma, não é tempo ainda. Eu falei, calma, calma que é o pai que vai. Você vai atrapalhar a nossa conversa. Você não vai não. Ai, amor, deixa eu ir. Só pelo churrasco então. Falei, então vamos. Ô pais, pega essa, tá? Eu sei que tem filha menina. Fui lá comprar uma aliança para Malu. Comprei a aliancinha, cheguei na churrascaria. E aí, filho, vamos comer, filha, vamos. Sentei com ela lá e falei, filho, pai está tão feliz. Você vai fazer 8 anos. Sabe o que significa 8, filho? O quê? Novos começos. Um novo tempo. Uma nova era. Que legal, pai. Falei, filho, você vai fazer 8. E o pai queria te presentear com algo. Ranquei do bolso a aliança na caixinha. Ela ficou toda emocionadinha assim. Falei, filho, essa aliança aqui é porque o pai te ama. O pai é seu melhor amigo. Eu já estava ficando desesperado. É seu melhor amigo. Filha, Jesus vai voltar antes dos 15 anos, então é capaz que você nem case. Querido, ali eu pude falar com ela. Pude abrir meu coração e falar coisas que ela pudesse compreender de acordo com a idade, com a mentalidade dela. Ela nunca mais esqueceu dessa cena. Nunca mais. Você sabia que a Malu, quando põe uma roupa, vem trocar de roupa, ela vem, pai, eu estou bonita. E eu falo, filha, você está linda, mas isso aqui está, ó, isso aqui dá para trocar, isso aqui está meio curto, isso aqui está não sei o quê. É mesmo, pai, é. Ela sempre vem perguntar, pai, o que eu faço, o que é isso? Querido, você sabia que garotas, tem um estudo, garotas de 15 anos para baixo, que perderam a sua virgindade, foi porque nunca foram elogiadas pelo pai, nunca foram elogiadas por ninguém dentro de casa. E quando chegou o primeiro banguelo que elogiou ela cedeu. Você está vendo a voz do pai como que é forte dentro da casa, irmão. Então, pai, por favor, assuma o governo. Tem pai que fala para o filho, não põe brinco. O filho põe. Não faz isso, o cara faz. Não faz isso, o cara faz. Daí o pai vem reclamar com nós. Meu filho está rebelde, irmão, não é rebeldia. Ele só está clamando por atenção. O pai fala, não compra a moto, o filho compra. Não é rebelde, irmão, ele quer atenção. Ele só quer uma atenção. A Malu começou a ir mal na escola, fomos procurar uma psicopedagoga. E a psicopedagoga falou, sabe o que você precisa? Ter rotina com a sua filha, vocês dois é louco, vocês não param.
é para lá e para cá, é visita, é isso, é aquilo, rotina. Querido, sabe o que a gente fez na nossa casa? Rotina. Estabelecemos mais a mesa, mais tempo de comunhão, mais tempo de unidade. Então pare de fazer evento com a sua casa, tenha mais rotina com ela, coloque mesa para os seus filhos e escutem eles. Então olha só. Hoje o que mais está acontecendo, no nosso tempo de hoje, as pessoas querem ditar a identidade da gente. As pessoas querem ditar a identidade dos nossos filhos. Quem que faz isso? Rede Globo, o YouTube, movimentos marxistas. Ou será que a gente não está percebendo o que estão fazendo com nossos filhos? E o pior, tem igrejas que batem de frente com a paternidade. Tem movimentos políticos que estão batendo de frente com a paternidade, com a família, porque se desestruturar uma família, irmão, acabou o resto de tudo. Não existe mais nada, não precisa fazer mais nada, porque se a família já está destruída, o resto está destruído. Então, duas coisas que Deus instituiu na terra, foi a igreja e a família. Quais as duas coisas mais atacadas hoje no Brasil? Igreja e família. Porque se as duas coisas estão destituídas, acabou tudo, irmão, não sobe mais nada para nós. Então, cuidado, gente. João capítulo 1, verso 45. Você está feliz ainda? Está feliz, ô Damião? Damião, pelo amor de Deus, hein? Foi mal ontem, hein? Misericórdia, Damião. Tem umas escolinhas aqui, ó, na linha verde aqui, ó. Ô bicho ruim ontem, cara. Ô Kevin. Ô, o Damião, ele chegava para jogar bola descalço. Eu falava, não é possível, esse cara veio da onde, irmão? Jogando descalço. E jogava bem, agora colocou tênis, joga nada. Eu falei para ele ontem, mano, volta a jogar descalço. João capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Colombo? Pode vir alguma coisa boa de lá? Tipo, Colombo é perto da faixa de Gaza, irmão. Perto de Israel, é longe. Perguntou Natanael: São José dos Pinhais? Pode ver alguma coisa lá do Jardim? Diz Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, e quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Disse Jesus: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Gente, presta bem atenção nessa história aqui, nesse contexto. Os caras estão ali de boa, Natanael está ali, chegadinho, tomando chimarrão de buenas. Chega Filipe e falou: mano, chama aquele cara lá que Moisés, os caras citavam, Jesus de Nazaré mesmo, mas pode ver alguma coisa boa lá de Nazaré ali? Pode ver alguma coisa boa? Venha e veja. Ô gente, eu já vi vários pastores, pregadores falar sobre fazer uma piada, tipo, pode ver alguma coisa boa daquele lugar? Pode ver, igual a gente brincou aqui. Mas esse não é o contexto. O contexto é que naquela época, as guarnições romanas tinham tomado a cidade e tinham arrebentado tudo. Então quando Natanael pergunta assim, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Ele está falando assim, tem alguma notícia boa de lá? Porque o bicho está pegando, o negócio está feio lá, os caras estão arrebentando com tudo. Está tendo guerra lá, está tendo morte, está tendo um monte de coisa. Pode vir alguma notícia boa daquele lugar? Então Filipe disse: vem e veja. E aí chega Jesus e fala para Natanael: e aí, cara, firmeza? Aí tem um israelita, cujo testemunho é muito bom. Então Natanael faz o quê? Mas você me conhece da onde? Jesus fala: eu vi você debaixo de uma figueira antes mesmo de Filipe o chamar. Gente, presta bem atenção, Natanael é da mesma época de Jesus. Natanael, segundo historiadores, pode ser que tinha quase que a mesma idade de Jesus. Na época que Herodes dá uma ordem para que sacrificassem e matassem os meninos de 2 anos para baixo,
Há uma confusão, então José, Maria, pega Jesus e foge para o deserto. A mãe de Natanael, segundo o historiador, pega o piá, sai correndo, chega debaixo de uma figueira, faz uma caverna e esconde o menino lá embaixo. Então ela começa a dizer para ele: nunca fale para as pessoas quem você é de fato, porque eles vão te perseguir. Nunca fale para as pessoas o que você fez, quem você é, qual a sua linhagem, o que aconteceu com você, porque pode dar ruim para você. Nessa situação ninguém conhece a história de Natanael, ninguém. Então Jesus chega e fala, aí vejo um israelita de bom testemunho. Então Natanael exclama: da onde você me conhece? Porque ninguém conhece a minha história. Ninguém sabe do meu passado, ninguém sabe se eu já fui casado ou não, se eu já usei droga ou não, se eu já me arrebentei ou não, se eu fui abandonado. Ninguém sabe da minha história. Da onde você me conhece? Então Jesus lança o zap debaixo da manga. Truco! Jesus falou para ele assim, ó: pega essa, pai. Pai Taon. Antes de Filipe te chamar, eu vi você debaixo de uma figueira. Jesus está falando para ele: antes de você ser escondido, antes da fundação do século, eu já sabia quem você era. Então Natanael fala: eu vejo que você é um profeta, cara. Querido, a mãe de Natanael, por causa do medo, do caos, blindou tanto o piazinho, que quando ele estava diante do Cristo, ele balançou. Gente, a Marcela, minha esposa, teve problema de muita paternidade com o pai. O pai deixava ela arrumadinha para sair com ela e nunca ia buscar ela, e ela ficava esperando arrumada. A minha sogra adquiriu o HIV. A Marcela precisou ser mãe da mãe dela. Teve problema com paternidade, antes da hora teve que aprender a ser madura, ser responsável, ser mãe da mãe. Quando Jesus falou para ela, quando a paternidade de Abba falou: sou seu pai, ela falou: não é. Você sabia que 86% dos ateus não creem em Deus Pai, porque nunca viram seu pai biológico? Então se eles nunca viram o pai, como que eles vão saber que Deus é pai? Você sabia disso, irmão? Querido, problemas com paternidade biológica sempre vai resultar em falta de relacionamento com Deus Pai. E se a gente tem uma falta de relacionamento com Deus Pai, se já não tem com a biológica, não tem com Deus Pai, a nossa identidade fica voltada a qualquer coisa que fala que a gente é. Se é isso, o cara assume. Se é aquilo, o cara assume. Aqui em Curitiba é legal, porque aqui tem umas modas de roupa muito legal. Eu gosto de ir lá na Riachuelo. É da hora, é barato, de divide no cartãozinho, você sai de lá achando que você é milionário. É lindo. Então não tem problema a gente seguir a moda, irmão, mas desde que ela não afete a nossa identidade. Não tem problema você cortar o cabelo de um jeito, colocar a roupa de um jeito, mas desde que ela não afete a nossa identidade. Porque a identidade foi projetada por Deus. Então se você conhecer um Jesus que só cura, o dia que ele não curar, você pega mal. Se você conhece um Deus que só dá dinheiro, o dia que ele não der, você pega mal. Então a proposta de Deus aqui, cara, é curar a nossa identidade geral e fazer a gente se tornar discípulos de Cristo. E o que significa discípulo, Xandão? Dar voz para quem não tem. Então, irmão, Jesus está curando a nossa identidade para dar voz para gente que a gente ainda não teve. Ou seja, pode ter faltado paternidade na sua vida, mas Deus quer levantar você uma paternidade em Curitiba. Pode ter faltado mãe na sua vida, mas Deus quer fazer você uma mãe diferente de todo mundo. Pode ter faltado homem na sua vida para te dar um destino profético, mas Deus pode te levantar pode te fazer um líder para você começar agora, a partir de agora, dar destino profético para as pessoas. Vamos lá, alguém, cara. Você entendeu, irmão? Que não existe falta de nada. Faz assim com a mão, meu Deus, cara. Faz assim com a mão, ó. Aonde mais faltou coisa para você, aonde mais faltou coisas para você dentro do seu lar ou fora dele, Deus vai dar para você, para que você agora ajude outros. Não é porque faltou na sua vida que vai faltar para o resto da sua vida, irmão. Pode ter faltado, mas Deus vai suprir para você ser o mantenedor das nações, da obra e das pessoas que vão se relacionar com você, em nome de Jesus, cara. Você nasceu para frutificar, irmão. Você nasceu para frutificar. Achando, irmão, não tenho nada. Tem.
Tem, irmão. Xandão, não tenho nada. Tem. Paulo, a Bíblia diz que rogou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne dele. Quando Deus falou, a minha graça te basta. Então Paulo, a Bíblia diz que Paulo começou a utilizar daquele espinho da carne como um dom. Você pode não ter dinheiro, irmão, mas o seu dom é abraçar. Abraça, cara. Irmão, não tem ninguém nessa igreja como esse cara que apareceu aqui, o Eliel. Você nunca sabe se ele está triste ou se ele está feliz. O cara é uma incógnita, irmão. Ele abraça você, ele quase quebra a sua coluna, ele destronca, e se estiver fora do lugar, ele põe no lugar com o abraço dele. Ele beija você, cara, constrangedor o amor que aquele cara carrega. Hoje a gente vê um cara ver o teto aqui, o cara vai começar a colocar o teto amanhã aqui. O cara veio ver o teto aqui, ele chegou por trás, o cara abraçou o cara. Ele achou que o cara era da igreja. Ele abraçou e quase estrangulou o cara e deu um beijo na nuca do cara. Eu olhei aquela cena e falei, não é possível, cara. Irmão, se é falta de paternidade na vida do irmão, foi curado na hora. Querido, você tem algum dom precioso, cara. Você tem algum dom que está fluindo dentro de você, está borbulhando dentro de você, você só precisa botar para fora. Não é falta de dinheiro que te limita, irmão. Às vezes é só a falta de você ter coragem, falar, eu vou lá abraçar. Querido, tem homens aqui que Deus deu a palavra de conhecimento. Libera a palavra para nós, pelo amor de Deus. Tem homens aqui que Deus deu o dom, o talento de administração. Pega um piada desse que está casando agora, chega aqui, irmão, isso aqui se chama Excel. Se você der 2 cliques no meinho aqui, ele faz assim. Explica para os caras. Irmão, você vai casar, deixa eu ensinar para você o que é um casamento. Vai ser a sua primeira noite lá de núpcias, então deixa eu explicar para você como que é isso. Ô gente, pais espirituais serão levantados esses dias. Não é a política que vai se levantar como paternidade. Não é o nome de um pastor que vai ser levantado como paternidade. O que vai ser levantado como paternidade já está se levantando há muito tempo. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira paternidade. Esse aqui é para curar nós de vez. Isaías 49, verso 13. Isaías 49, verso 13. Olha isso aqui, gente. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e rompam em gritos de alegria, ó montes, pois o Senhor... Fala, irmão, fala. Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Põe mais um aqui, põe mais um. Sião, porém, disse, olha só, irmão, o Senhor consola, restaura, nos ajuda e faz um monte de coisa. Mas mesmo assim a gente fica assim, ó. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Põe mais um. Ah, meu Deus. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Vamos lá, igreja. Essa é a convicção no Espírito. Eu não sou um abandonado, eu não sou jogado de lado. O Senhor é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é Abba. Aleluia. Em nome de Jesus, querido. Diga para o seu irmão do lado, ninguém tem controle sobre uma pessoa restaurada. Ninguém tem, irmão. Você se torna uma ameaça para a religião. Você se torna uma ameaça. O cego lá, João capítulo 6, o cego de nascença, foi restaurado e os caras ficou lá acusando ele. Não, mas você era cego, você é cego. Não, mas não sou mais, não, mas você é. Não sou, você é. Não sou. Irmão, quando você é restaurado de algo, você se levanta e fala, eu sou o que sou, porque Deus me fez assim. Irmão, você se torna ameaça para qualquer um. Ninguém tem controle sobre você. Ninguém para você, ninguém pode te parar. O único que pode te parar é você mesmo. O diabo não tem poder de parar ninguém aqui, irmão, a não ser você mesmo. Então olha só, 1 Samuel 17, 32. Olha um cara convicto, irmão. O pequeno Davi, o piazinho Davi.
Ô, gente, eu sou tão convicto que Deus é meu amigo, que os caras fizeram uma maldição recente num estádio famoso aqui de Curitiba. Vocês sabem disso, né? Com um time aqui, né? E o time não ganhava nada, né? Vocês sabem, né? Não vou citar aqui para não ter problema para mim depois. Vocês sabem, né? Eu fui lá, gente. Quebrei a maldição, viu? E vocês que torcem para esse time aí, vocês podem fazer um pix para mim. Porque eu coloquei vocês na quarta de final, viu? E detalhe, contra o meu próprio time, tá? Olha como eu sou amigo de vocês. Eu cheguei lá e falei, eu quebro essa maldição que está aqui. Eu quebro. Não tem diabo, não tem nome, não tem nada aqui. Deus, eu cheguei. Então o Senhor quebra a maldição. E vocês viram o que deu, hein? E o nome do goleiro é tão profético. Santos. Oh, cara, pegou 3, cara. E eu estava lá torcendo, cara, contra o meu time ainda. Então vocês fazem favor de me honrar, viu, igreja? Nossa, essa foi boa, né, cara? 1 Samuel 17, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha isso aqui, velho. Davi diz para o rei. Era para o rei falar isso. Mal o rei, que já está mais bambeando para lá do que para cá, enverga, mas não quebra, já dizia um louvor. Ficou quieto. Respondeu Saul: você não tem condições. Você não tem condição nem para ser líder de GC. Você acabou de chegar. Você já é batizado? Você já batizou? Você pode ceiar? Você não pode. Não, mas você está aqui. Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atingindo com golpes, e o livro a ovelha, ó, e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Meu Deus do céu, gente. Um piazão, confiando no poder de Deus, na palavra de Deus, foi usado para transicionar uma nação. Deixa eu dar uma palavra para você, irmão, que se acha pequeno demais, que Deus não pode te usar. Para Deus mudar uma cultura, Ele vai levantar sempre alguém fora da cultura. Para Deus mudar o padrão de algo, Deus vai levantar alguém fora do padrão para mudar. Então, se você não se encaixa no padrão evangélico, religioso, é você que Deus vai usar para levantar alguém para mudar a transição da sua casa. Se a sua casa hoje está caída, Deus vai usar você para mudar a transição de lá. Se o seu trabalho está caído, Deus vai usar você para transicionar aquele lugar. Se a cultura da sua família é de separação, como é da minha esposa, Deus vai levantar você para trazer um casamento modelo naquele lugar. Deus vai usar pessoas fora do padrão religioso para transformar e construir uma nova mentalidade, uma nova cultura agora, uma cultura dos céus, seja no lugar que você estiver inserido. Aleluia! Então diga para o seu irmão, essa aqui é boa. Jesus só usa coisas originais. Irmão, Jesus não usa crente fake, cara. Tem uns irmãos que não é fake dói. Pegou a revelação? Tem uns irmãos, irmão, que você quer imitar o Silas Malafaia. Para. Deus vai usar você do jeito que você é. Você quer imitar eu? Para, irmão, Deus vai usar você do jeito que você é. Você quer imitar o Leandro Barreto, você quer imitar o Brunão Morato, você quer imitar... Para, Deus vai usar você da maneira que você é. Deus só usa coisas originais. Amém? Ai, Deus. João capítulo 10, verso 39. Gente, aqui fala da proteção da palavra. Tudo que nós estamos recebendo aqui hoje, amanhã você vai voltar segunda-feira, você vai ser tentado de novo a desanimar, a perder a sua identidade e jogar fora tudo que nós recebemos aqui nessa manhã. E como que eu protejo isso, Xandão? João 10, verso 39. Outra vez tentaram prendê-lo. Está falando de Jesus aqui. Cara, isso aqui é muito forte, igreja. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão
e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade. Ô gente, primeira coisa que eu quero falar para você que lidera alguma esfera aqui, seja na igreja, seja fora dela, primeira coisa que precisa ensinar você: precisamos e necessitamos aprender a lidar com a ingratidão das pessoas. Se você se dispôs a servir a Cristo, irmão, pode ficar tranquilo que no combo vai vir junto a humilhação. Pode ficar tranquilo que no combo vai vir junto a desonra. Pode ficar tranquilo que no combo vai vir a ingratidão das pessoas. Você vai ajudar pessoas, elas vão ser melhores do que você, elas nunca vão lembrar de você. Então às vezes as pessoas vêm conversar comigo: cara, eu fiz tudo pela pessoa, eu estou desanimado. É mesmo, irmão? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Xandão, você não sabe, eu ajudei aquele irmão, cara. Eu fiz isso, o irmão foi lá e falou mal de mim. Seja bem-vindo. Aprenda a lidar com a ingratidão, irmão. O mesmo povo que Jesus fez milagre foi o mesmo povo que colocou ele na cruz. E você está chorando, irmão? Seja bem-vindo. É melhor você não liderar ninguém. É melhor você se tornar um átomo no espaço. Porque vão nos ferir, vão nos machucar. Ontem nós tivemos um café aqui, foi maravilhoso. 100 e poucas pessoas novas aqui. E a palavra foi: sejam bem-vindos, mas nós vamos ferir vocês, e vocês vão nos ferir. Aleluia. O café desceu até mais quadrado, irmão. Ficou esquisito o ambiente. Então aprenda a lidar com a ingratidão. Ô gente, presta atenção, Jesus está fugindo dos caras. Estão perseguindo, querendo bater em Jesus. Vão matar ele. Jesus faz o quê? Eu, na minha heresia, tá? Essa heresia é minha. É uma pira minha. Eu, sabendo que Jesus era um homem, ele talvez, cara, meio desanimado, porque poxa, eu estou correndo, eu estou fazendo, e os caras me perseguindo. Então a Bíblia diz que na perseguição, Jesus volta para o lugar da onde? No Jordão, lugar onde ele foi batizado. Só que naquele lugar que ele foi batizado, ali teve uma voz, a voz de Deus falando para ele o quê? Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Uma dica valiosa que eu dou para você, irmão: quando o calo apertar, volta para o lugar onde for liberada a palavra sobre a sua vida, cara. Os dias que eu estou triste, desanimado, eu lembro da palavra do meu pai, eu volto para aquele lugar secreto e eu lembro da voz do meu pai. Eu ergui você quando era o bebê e falei que você traria alegria para um monte de gente. Às vezes que o Xandão quer parar: ah, pastor, você quer parar, irmão? Pelo menos uma vez por semana. E aí os caras vêm falar que tem pastor ungido. Pastor, irmão, a gente pode ser ungido, pode ser, mas a gente é feito de carne. Não tem essa, irmão. Então os dias que eu estou desanimado, querendo parar e triste, quando eu volto para o lugar secreto, porque ali foi liberada uma palavra sobre a minha vida. Sabe o que é isso? É voltar para o Jordão, se ajoelhar ali e escutar de novo aquela voz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Para de desanimar, para de ficar, as pessoas são ingratas comigo. Volta para o Jordão, volta para o seu quartinho, volta para aquela oração que fizeram para você 20 anos atrás, 30 anos atrás. Volta para esse lugar. Quando liberaram, você será uma bênção, você vai mudar pessoas, você vai viver isso, você vai viver aquilo. Volta para esse lugar e traz à tona novamente. Davi disse: ó minha alma, aquieta-te. Paulo em Gálatas capítulo 1, se eu não me engano, disse: eu não consultei a carne. Se você consultar a carne, querido, você vai desanimar. Mas se você for lá no lugar secreto para ouvir o Espírito de Deus, você vai sair de lá em chamas de novo. Você vai sair de lá cheio de Deus de novo. Você vai sair de lá cheio de fogo de Deus de novo. Então volta para o lugar da palavra, irmão, e para de dar ouvido à voz de homens. Para de dar ouvido a vozes negativas. Para de dar ouvido à sua carne. Para de dar ouvido à voz do diabo. E começa a dar ouvido à voz do Espírito de Deus sobre você. Fala aleluia, gente, pelo amor de Deus. Eu quero encerrar, por favor, a banda. Está feliz ainda, gente? Os filhos que estão aqui, que tem pai, viu? Compra aí o presentinho, viu? Pro seu pai. Pastor,
como eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que são verdadeiros pais espirituais. Querido, porque a voz de um pai, ela é sempre convidativa. Sempre. A voz de um pai não quer querer tirar o filho da mesa, mas sempre trazer ele de volta. A voz de um pai pode ser firme às vezes, e pode deixar que está bravo, mas não é, mano, ela é convidativa. Ela é de amor. Mas Xandão, meus pais, eu tenho pais, eles nunca tiveram uma aliança com Deus, Xandão. Tem muitos de nós aqui nessa manhã, irmão, que você está aqui sozinho, seu pai e sua mãe não estão aqui ainda. Talvez você esteja aqui sozinha, seu marido não está aqui ainda. Talvez você está aqui sozinha, sua esposa e seus filhos não estão aqui ainda. E você pode falar, mas eles não têm aliança com Deus. Meu marido não tem aliança com Deus, Xandão, só eu. Xandão, meus filhos não têm aliança com Deus. Minha esposa não tem aliança com Deus, irmão. Então tudo pode começar a partir de você. Nessa manhã tudo pode começar a partir de você. A aliança que você sempre desejou para sua família, começa com você hoje. Faz uma aliança com Deus. E a restauração de tudo, cara, para a gente fechar, para a gente poder cear. Lucas capítulo 15, verso 22. Acompanha isso comigo, igreja. Abre sua Bíblia, liga ela, não sei. Esse aqui foi o texto que o Kevin citou. Lucas 15, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa. Depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Olha só a churrascada. Eita! Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. 3 coisas aconteceram aqui, irmão. Roupas novas, anel e sandália nos pés. As roupas, vestes na Bíblia aponta para a condição humana. Aqui o pai está falando: coloquem roupas novas, coloquem vestes novas. Tira essa roupa do pecado, tira essa roupa da tristeza, da depressão, da angústia. Tira essa crise, essa falta de paternidade. Tira essa roupa e coloca uma roupa nova sobre ele. Querido, aqueles homens, quando ele disse: coloca um anel em seus dedos. Anel representa autoridade. Colocou roupas novas. Josué estava diante, Zacarias 3, estava diante do anjo. Então tira aquela roupa suja e coloca roupas novas, vestes novas, transformando a condição do homem. Agora coloca um anel nos dedos. Isso fala de autoridade. Então a roupa foi trocada, foi colocada uma autoridade. E o pai disse: dê para ele novas sandálias. Naquela época, irmão, escravos não usavam sandálias. Mas agora o filho voltou para casa. E quem que usava sandália naquela época? Só quem foi liberto e filho. Então colocou uma roupa nova, autoridade de filho e novas sandálias. Jesus restituindo, restaurando todas as pessoas que estão aqui nessa manhã, trocando as suas vestes, te dando autoridade agora e te dando novas sandálias. Vamos lá, alguém, cara. O maior poder que nós podemos ter nessa manhã aqui não é ser um pastor dessa casa, é se tornar um filho de Deus, Jean. É se tornar um filho de Deus, Julião. É se tornar um filho de Deus, Tiago. Henrique, é se tornar um filho de Deus. Não é se tornar um pastor, não é se tornar um ministro. A maior autoridade dessa manhã é se tornar um filho de Deus. E eu encerro com Salmos 8, verso 3. Olha de brinde que vem no combo para nós. Verso 4, Salmos 8, 4. Pergunto: quem é o homem para que com ele se importe? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dando destaque para nós, para a sua igreja. É Deus nos coroando, porque coroa fala de reinado. A Bíblia diz que somos sacerdotes. Sacerdote real. Sabe o que um sacerdote faz, irmão? Ele governa a terra como é no céu.
Um sacerdote tem o poder de atrair a presença para a terra e governar a terra como é no céu. Então, irmão, Jesus, ainda de restaurar nossas vidas, nos coroou com uma coroa de justiça para um reinado, não para que a gente possa bater nas pessoas, amaldiçoar as pessoas, mas para restaurá-las como uma igreja paternal, como homens e mulheres paternais. E eu torno a dizer, a próxima igreja a se levantar é a igreja paternal, que vai pegar as pessoas para dar destino proféticos a elas, em nome de Jesus, amém.